gente vai aproveitar, então, para começar o dia com esse café com o escritor, né? E a gente vai bater um papinho aqui rápido com a Wanda, conhecer um pouquinho da trajetória dela. Mas antes disso, eu quero apresentar a Wanda para vocês através de um poema que ela escreveu. Se eu não me engano, se eu estiver errada, tá, Wanda? Você me corrige, por favor. Nesse livro dela aqui, tá? Minúsculos Poetas. E esse poema é maravilhoso, eu acho que é uma boa introdução para o que a Wanda vai falar para a gente. A criança que me habita. A criança que mora em mim canta e dança sem medo, sem vergonha, numa euforia sem fim. É nobre, é singela, inocente, sincera. Sabe nada da vida, ou pouco sabe. Só sabe que é bela, sabe ser feliz com pouco, até com nada. Cria o que lhe falta, fantasia o que deseja. A criança que me habita é eterna aprendiz. Nem é a mais bonita, mas é a mais feliz. Wanda, vamos falar um pouquinho dessa trajetória sua desde pequena. Vamos começar pela nossa infância, né, Wanda? Eu acho que você, como eu, a gente teve alguém que nos colocou dentro da literatura ou que influenciou a nossa vida para a gente poder trilhar esse caminho. Conta para a gente quem foi que te colocou dentro desse universo. Você tinha alguém que contava histórias para você quando você era pequena? Então, né, assim, a gente vem de uma infância bastante restrita de estruturas materiais, né, digamos assim, uma infância bastante precária, mas é assim, onde nunca faltou amor e atenção. Então, desde pequena, minha mãe fazia rápidas leituras para mim, meu pai tem uma oratória, assim, incrível, né, apesar de poucos estudos, mas ele sempre gostou muito de fazer narrativas. Tinha uma história que ele contava para a gente sobre uma onça, que todos os dias a gente pedia para ele contar, e todo dia ele inventava um ponto novo naquela história, nunca era igual, e todo dia a gente pedia, todo dia ele contava. E a minha mãe também, aquela coisa, no quintal de terra, ia lá escrevendo o nome da gente, brincava de escolinha ali, e eu fui alfabetizada em casa. Quando eu fui para a escola aos 7 anos, eu já estava alfabetizada. Na época nem era obrigatório nem de costume que a criança fosse para pré-escola, né? Pré-escola era coisa para rico, né? Então eu não tive pré-escola. Mas aos 7 anos eu já fui alfabetizada para a escola. E eu gostava muito de desenhar e de escrever, tudo. Eu sempre tive os meus caderninhos cheios de narrativas. Perdi muita coisa aí ao longo da vida, né? Mas sempre gostei de escrever muito, de narrar muito. E antigamente eu me arriscava até a fazer minhas próprias ilustrações, né? E veio um pouco por aí. E eu lembro que na terceira série, né, que hoje equivale ao 4º ano, eu tinha uma professora que tinha uma caixa de leitura que ela emprestava para a gente, né, os livros ali semanalmente. E eu chegava a trocar 2, 3 livros durante a semana, que eu terminava aquele já antes do dia de trocar, eu já ia lá e trocava, né? Então, assim, muita coisa veio daí também. Já na 5ª série eu já lia Machado de Assis, né? Tanto que, assim, o meu grande ícone é Helena, né? Que eu li na 5ª série, li umas 2, 3 vezes. E por aí veio. E esse gosto por escrever eu sempre tive. E falando nisso, Wanda, além do Machado de Assis, você foi bem precoce, né? Porque Machado de Assis, hoje em dia, é até difícil da gente colocar para o ensino médio ler, né? Mas, além do Machado, tem mais algum escritor que influenciou a sua trajetória aí nessa independência literária como leitora? Olha, um que hoje, assim, na época a gente não tinha toda essa crítica em cima, mas que eu lia bastante também era Monteiro Lobato. Eu era apaixonada, era doida para ter a coleção do Monteiro Lobato, nunca tive. Lembro que minhas primas ganharam uma vez uma coleção linda de 8 volumes, assim, uma capa maravilhosa. E eu era louca com aquela coleção do Monteiro Lobato das minhas primas. Eu li, às vezes, até meio que às escondidas, né? E
outros autores, Raquel de Queiroz, a Cecília, sempre gostei muito de poesia, né? Então, tudo que era de poesia que caía na minha mão também eu lia muito, Ana Maria Machado, e por aí vai, né? Depois a gente na adolescência já vai ali para o Pedro Bandeira, Márcia Kupstas, e sempre foi assim, o que caía na minha mão eu estava lendo, eu sempre gostei muito, até bula de remédio, né? E Wanda, você tem uma trajetória. Pode falar. Pode falar, Essa Wanda. coisa de escrever veio muito assim de... Eu sempre gostei de escrever muito para mim, né? Escrevia, desabafava comigo mesmo, rasgava, jogava fora e tal. Aí, no próprio trabalho, na escola mesmo, né? Ah, você vai fazer... Quem ficava com a redação lá dos trabalhos escolares era eu, né? Uhum. Aí você vai para o trabalho, as atas geralmente caíam no meu colo também. E em 2012, né, eu tinha uma coordenadora super bacana, a Camila, lá da Dreipiranga. E ela pegando no meu pé, você tem que publicar, você tem que publicar, você tem que publicar. E tudo ela pediu para eu escrever, e eu adorava ler o que eu escrevia. Aí, numa brincadeira lá, eu acabei criando um blog lá numa noite que eu estava sem ter o que fazer em casa, acabei criando um blog. Aí eu comecei a publicar algumas coisinhas no blog. E do blog, acabou nascendo esse livro aqui, ó, Subtrações do Meu Eu. Uhum. Foi o primeiro livro que eu publiquei. Mas antes dele, eu tinha feito uma participação no Concurso Nacional Novos Poetas, de 2015. Aí eu tive um poema classificado nessa coleção aqui, o de 2015. Eu já participei de 5 edições desse concurso. A última foi essa agora, de 2021. Sim, que você mandou para mim aqui, né? Tem uns poemas muito legais aqui. E, Wanda, então, essa assim, sua... sempre contando com amigos também. E essa sua trajetória, porque assim, além de escritora, você é professora, né? E você tem muito trabalho para fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque olha só, você se formou em magistério, você fez curso de letras, você fez pós-graduação em língua portuguesa, você fez segunda pós em gestão e supervisão escolar, né? Quer dizer, não é para pouco, é para poucos isso, né? Não é pouca coisa. E aí eu queria que você dissesse para a gente como é que você concilia esse seu lado escritora com o seu lado profissional. É assim, eu iniciei o meu trabalho profissional na educação com a primeira infância, né? Trabalhei aí, estou me aposentando agora em Diadema, um trabalho que a maior parte do tempo foi voltado para a pré-escola, né? E assim, o aprendizado que a gente tem com as crianças é uma coisa incrível, né? Então, assim, muito que eu trago de bagagem, eu trouxe ali das narrativas das crianças, das vivências com as crianças. Inclusive, esse A Criança que Me Habita tem muito a ver, né? Que eu aprendi um pouco da liberdade para a criança que eu trago em mim, nessa vivência com as crianças. E também depois com os sobrinhos, né? E tal. E, assim, a convivência com a criança é uma coisa, assim, que enriquece demais, né? É uma coisa que me enriqueceu muito enquanto pessoa. Assim, na verdade, a convivência com o ser humano, né? Em qual fase da vida, qualquer fase da vida que seja, né? Mas com a criança é o que eu trago, assim, de mais especial, né? E dessa vivência com crianças, eu acabei, né? Produzindo 2 infantis. A imagem sai sempre divertida, né? E o Francisco? Isso. Esse aqui é o meu xodózinho, né? Esse aqui eu escrevi para um sobrinho meu, que é autista. Então, assim, ele não trata especificamente da questão do autismo, mas na narrativa ele apresenta, né, os traços da criança autista na narrativa do poema que deu origem ao livro. E o Francisco, né, que fala também um pouco de todas essas crianças que nos habitam também, né? Ele conversa um pouco com esse poema aí, A Criança que Me Habita, né? Me habita, Ele fala da criança que cada um de nós traz em si, né? Que todos nós temos um Francisco dentro de si. E o nome Francisco, ele não foi assim escolhido por acaso, né? Eu falo de um Francisco assim como aquela criança brasileira mesmo,
né? Eu faço até uma referência ao Francisco de Assis, mas não no sentido religioso, mas da personalidade dele, né? Que é alguém por quem eu tenho assim extrema admiração. Eu sou devota, mas assim quem não é também não é porque não seja devoto que também não possa ter admiração pela personalidade que ele representa. Então assim eu falo um pouco de toda criança, né, que tem um coração puro. Eu falo um pouquinho assim o Francisco é uma síntese da infância, né? Esses dois livros, o Corcel foi ilustrado por uma amiga que é psicóloga, né, a Carla Souza, né, que é esse e na temática uma criança que é autista. E o Francisco, né, esse livro brasileiríssimo aqui, a minha ilustradora foi uma alagoana, né, uma aquarelista chamada Ana Lilian, né, eu acho que tinha que vir lá de cima a ilustração. Sim. Para trazer mesmo essa coisa da terra, da representatividade mesmo do nosso povo brasileiro. Sim, ficou muito lindo, né, Wanda? Porque você fala aqui que toda criança tem um Francisco puro no coração e todo encontro de uma criança e adulto é um encanto de amor e vida. Encontro, né, Wanda, que existe. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também dessa questão da inspiração, né? Você já falou um pouquinho aí. O que mais te inspira a escrever, Wanda? Além da criança, além da infância, além desse encontro que você tem com eles. E com você mesma, né? Eu digo que tudo me inspira a escrever, né? Porque escrever para mim é uma terapia, né? Então as dores vão para o papel, os amores vão para o papel, as alegrias, tudo vai para o papel, né? Ultimamente eu tenho colocado no papel e descartado, porque como a fase está meio complicada, eu não tenho escrito coisas que eu considere muito boas para estar partilhando. Então eu escrevo e às vezes descarto, mas para escrever tudo me serve de inspiração. Então estou ali o tempo todo rabiscando, rascunhando e às vezes eu pego, olho, às vezes tempos depois, né, eu recorro àquilo que eu escrevi e falo, tá bacana, dá para mexer aqui e ali, dá para sair alguma coisa. Mas assim, ao tempo todo eu estou realizando os meus registros, né? De uma forma ou de outra. Mas para mim é uma válvula de escape, é uma terapia mesmo. Funciona como terapia. Que maravilha, Wanda. Então, ó, antes de você deixar a sua mensagem para a gente, que é tão importante, né? Eu acho que principalmente voltada para essa questão da importância da leitura na vida da criança, não só da criança, mas na vida do adulto também, né? A leitura é algo fundamental para o nosso desenvolvimento em vários aspectos. Mas a gente vai abrir um pouquinho, uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Wanda, pode se manifestar ou pode escrever no chat que alguém lê para a gente, por favor, porque eu estou sem acesso ao chat aqui. Mas se tiver alguma perguntinha, está aberto o momento para fazer para a Wanda. O chat não tem pergunta, mas aí eu tenho uma curiosidade, Wanda, que já era para ter conversado com você há bastante tempo. E assim, acabou que veio a pandemia, né? Acho maravilhosos os seus livros também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse desafio com a questão da busca do editor, né? Essa questão da publicação do livro, né? Que a gente tem sempre, a gente vive momentos altos e baixos aí no nosso país, a gente sabe da dificuldade que se tem de dar importância à publicação de livros, né? E como que foi para você encontrar a editora, o editor, todo esse processo até chegar no dia da publicação do livro? Então, né, eu passei por diversos caminhos, né? A minha primeira publicação foi através de um concurso literário, né? Uma amiga me apresentou lá, olha, tá tendo um concurso de poesia, por que você não escreve uma poesia e tal? Aí eu mandei, foi quando saiu a primeira publicação. Aí um amigo me indicou uma editora que estava montando lá uma antologia para que eu participasse da antologia. Olha, manda, conversa com a editora, manda a sua poesia, quem sabe ela não compõe a antologia. Então, nessa conversa com a editora, ela me pediu que enviasse para ela alguns poemas, para que ela avaliasse. Aí eu peguei, selecionei 50 lá do meu blog, peguei assim um pacote fechado, de trás para frente, 50 últimos, mandei para ela.
Aí ela falou, não, seus poemas aqui não tem condições de participar da antologia, porque você já me mandou um livro fechado, né? A gente pode publicar esse livro, né? Que foi o Subtrações do Meu Eu. Né? Aí foi a partir daí que eu comecei com essa história. Ele foi lançado na Bienal de 2016 e foi assim, foi um processo muito rápido, uma coisa assim que a hora que eu menos esperava eu já estava ali com o livro na mão, no meio da Bienal, um monte de gente ali fazendo o lançamento. E foi muito, muito maluca essa história, né? Porque eu não tinha essa pretensão de escrever, de publicar, né? Eu escrevia muito para mim mesma. E o máximo que eu fazia era compartilhar ali no blog, né? E começou mais ou menos assim. E a partir dali, né, desse lançamento ali na Bienal, eu conheci pessoas que começaram a me convidar para saraus, comecei a participar de saraus. Foi quando eu conheci o Carlos Torres, que é o meu editor atual, né? Que é o meu marido. E depois se tornou meu marido, né? E eu participei, né, de algumas antologias que ele também publicou, o Íris do Amanhecer, que é um livro de foto-poesia, que foi a partir de uma oficina que nós fizemos de fotografia e poesia. É um livro, assim, muito bonito, bem ilustrado, com fotografias, poesias, né? E é bem bacana esse livro aqui, o Íris do Amanhecer. Depois teve o Voos Literários, também foi uma coletânea com 30 poetas. E, né, o último agora que a gente teve foi o Minúsculos Poetas, que eu fiz em parceria com um amigo, que também é professor da rede, o Avram Scott, que também é aquarelista, que é quem fez aqui as ilustrações. Então, é assim, é um caminho que a gente vai percorrendo, e assim, são todas publicações independentes, né? Então, o custo é todo por conta do autor, né? Então, é uma coisa que a gente não faz... a princípio, sem a pretensão do lucro, porque, primeiramente, a gente faz para a gente, porque é uma coisa de compartilhar mesmo aquilo que a gente produz, né? Mas, assim, é complicado você pensar, eu vou ganhar dinheiro publicando livros no Brasil. Isso aí é só para quem tem lá realmente o seu nome já lá na calçada da fama e que tem um bom patrocínio, né? Isso aí para o pequeno escritor é um sonho de Ícaro, né? Então, é mais ou menos assim. Então, e toda essa parte, né, com diagramação, revisão, isso aí a gente arca com tudo, com todos os custos, a impressão, tudo. Tem que estar correndo atrás, é um trabalho. Não é uma vida fácil, não, né, Wanda? Não é assim, me dá muito prazer, mas não é uma atividade de lazer, né? A gente fala, não tem o que fazer, está escrevendo, não é assim também não, porque a gente tem muito o que fazer, inclusive a gente escreve enquanto está fazendo, né? Inclusive, sala de aula é um campo, assim, super fértil, né, para as ideias, né? Muita coisa que eu escrevo também, às vezes, sai das vivências da sala de aula, né? Principalmente, a maior parte com crianças, mas também com os adultos, ali com os diálogos ali com os colegas, muita coisa sai daí também, né? Aquilo de que eu faço parte, né? Pelo menos a minha escrita tem esse foco, né? Aquilo de que eu faço parte. A gente transforma em palavras a vivência, né? Não é tudo só fantasia. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém tem alguma pergunta para a Wanda? Tem aqui no chat, eu não sei se o pessoal que se abriu o microfone, mas a Fernanda, obrigada, viu, Wanda, pela resposta. Eu acho, de tudo que você falou, eu achei muito bonita a frase que, assim, você escreve para você, né? Então, um propósito que, ao mesmo tempo que é para você, mas chega no outro, né? Então... é muito bacana isso, mas esse desprendimento, né, que a gente escuta muito isso de muitos autores independentes, essa fala, né, da dificuldade que é, e que, assim, não é para ganhar dinheiro, né, pelo amor mesmo à escrita. Então, acho que é bacana isso, né. E aqui no chat, a Fernanda, ela colocou assim, na escola temos alunos que mostram esse interesse em escrever, pois acredito que muitos alunos escrevem, ela pergunta, na verdade, né, temos alunos que mostram esse interesse em escrever?
pois acredito que muitos alunos escrevem como forma de desabafar suas angústias. Mas tem muita questão eles têm muito medo da exposição, né? A gente percebe muito isso quando a gente trabalha com produção de texto. Então, assim, tem que ir ali num passo a passo para ganhar a confiança do aluno, para ele conseguir chegar. E, assim, nesse prazo aí de 6 meses que a gente tem numa sala de EJA, geralmente o tempo é insuficiente, né? Você começa ali, a hora que você acha que vai conseguir, acabou o semestre, né? Mas, assim, é uma coisa que tem que ser estimulada lá desde o começo, né? A desenvolver essa coragem de colocar no papel. Seja de que maneira for, coloque a sua maneira, né? Primeiro a gente coloca, depois a gente vê a outra parte, a parte da... Assim, sem o intuito primeiro da correção, né? E, assim, o que falta no aluno é essa confiança. Ele acha que tudo que ele coloca está errado. É uma falta mesmo de autoconfiança que a gente precisa desenvolver, né? Então, assim, o que eu sinto, assim, de maior dificuldade é isso. E também o medo de se expor, né? Tem muitas questões que às vezes são mais pessoais, que eles gostariam de colocar, mas não gostariam de colocar para todos. Então, também a gente tem que ter esse olhar para poder preservar aquilo que pode e aquilo que não pode ser exposto. Né? Perfeito, Wanda. Mais Por isso alguma? que eu falo que a escrita funciona um pouco como terapia, né? Sim. O Eduardo colocou aqui, Wanda, como é para você quando um leitor se reconhece numa poesia tua? Já aconteceu? Já bastante, né? E assim, eu fico muito... Aí eu acabo me reconhecendo naquela pessoa também, é muito interessante, né? Parece que cria ali um vínculo, um elo. Quando alguém chega para mim e falava, nossa, você escreveu para mim, né? Você escreveu sobre mim. Parece que ganha ali que cria um elo mais forte, né? Teve uma pessoa, né, nesse último aqui no Minúsculos Poetas, que pegou e falou assim, é engraçado que como eu te conheço, a parte que eu estava lendo, eu fui visualizando as situações, eu fui vendo, fui vivendo junto com você. Falei, olha que interessante, né? Só que aí, no caso, era uma pessoa que já me conhecia, né? Agora, quando uma pessoa que não me conhece chega e fala, você falou de mim também, aí eu acho que é uma coroação, né? Olha, estou conseguindo alcançar ali um objetivo. Às vezes é um objetivo que a gente não traça, mas que a gente alcança. É interessante também. São elos, né, Wanda? São elos humanos. Por isso a importância da leitura, por isso a importância da escrita, porque a gente se conecta através dela, né? Mais alguma pergunta, gente? Ou eu posso passar a palavra final à Wanda? Tem aqui, tem o Éder, ele pergunta quantos livros você já escreveu, quantos você tem publicado? Bom, deixa eu voltar, porque eu coloquei todos aqui, que é para não me perder. Desse concurso nacional, do concurso nacional Novos Poetas, eu participei de 5 edições, né? Das 11 edições, eu participei de 5, tive 5 classificações. É um concurso de nível nacional. Aí eu participei das antologias Íris do Amanhecer, que é um livro de foto-poesia, e Voos Literários. A minha primeira publicação solo foi Os Subtrações do Meu Eu. Em parceria com meu amigo Avram Scott, o Minúsculos Poetas, que é o mais recente. E os 2 infantis, o Corcel de Nuvem e o Francisco. E eu tenho um outro no forno, mas que ainda está ali na dependência da inspiração da aquarelista, que eu escolhi uma aquarelista X, que também tem um vínculo com a história, né? Que vai ser ilustrada. Então, eu estou trabalhando dentro do tempo dela. A hora que ela conseguir finalizar, porque ela vai e volta, e a história está pronta, né? Agora, a aquarelista que está ali ainda buscando as inspirações, como ela também tem um vínculo com a história narrada, eu estou respeitando ali o tempo dela. Pode ser que saiam outras publicações antes de sair essa que eu
que eu estou colocando como próxima, que é um outro infantil também. Legal. Então, assim, é bacana isso da gente também ter por exemplo, o infantil é imprescindível a questão da ilustração, né? Uhum. Um livro que a gente escreve para o adulto, nem sempre, né? Um livro. Esse aqui, por acaso, é do que eu fiz com a Avram, ele é ilustrado, é um livro com aquarelas. Mas os Subtrações é totalmente só texto, né? Mas o livro infantil é imprescindível que tenha ali a ilustração. E é importante que tenha, assim, o casamento entre o autor e o ilustrador. Se não tiver sintonia, não fica bacana, né? Porque já teve coisas que eu escrevi que a pessoa ilustrou que eu falei, não é bem isso, né? Não, que a pessoa tem que captar, né? Tem que sentir ali também a essência do que está sendo narrado, senão não sai, né? Gi, tem só mais alguns comentários aqui, a Thaís comentando, né, no chat, que é muito interessante o seu relato, né, a arte é uma terapia muito necessária nos dias atuais, e o Eduardo colocou que tem alguns poemas lá das Subtrações do Meu Eu, que ele se reconhece, né, então tem mais uma pessoa aqui no grupo. A Ana Paula está perguntando como que a pandemia modificou o seu processo de escrita, né, o Éder está te dando parabéns, e a Irlane está perguntando se os gatinhos já inspiraram algum livro. Inspiraram. Inclusive, né, o Carlos, o meu esposo, ele escreveu um livro em que o personagem é o meu gato mais velho, o Tom, né, o Diário do Gato Tom, porque ele tem uma sintonia com o Tom, assim, incrível, né? Ele fala que o Tom é o alter ego dele. E assim, no início do ano eu perdi, né, o mais velho deles, o Jobim, e aí no final aqui do Minúsculos Poetas eu presto uma homenagem ao Jobim, que viveu comigo 20 anos, né? Então tem aqui uma homenagem ao meu menino mais velho. E tinha uma outra pergunta antes que você da tinha pandemia, colocado. o processo da sua escrita durante a pandemia, a Ana Paula perguntou. Sim. No início, né, desse processo todo de reclusão, eu escrevi muita coisa. Tem muita coisa aí que não foi publicada, mas que está registrada, né? Porque eu tenho aquele hábito de ir primeiro para o papel e depois para o teclado, né? Então eu faço questão de não perder o hábito da caneta e do papel, ou do lápis e do papel. Gosto muito de escrever a lápis também. Então tem muita produção. Agora, de uns 2 meses para cá, passei assim por umas fases meio complicadas. Então o que eu escrevi não estava muito bacana. Então eu fui escrevendo e descartando, né? Então tá ali num canto, que é uma coisa que eu pretendo não ter que voltar ali. Então por isso que eu falo que funciona meio como terapia. Aquilo que eu acho que deva vir à tona, que vai contribuir com alguém, que de repente alguém possa se identificar, aí eu coloco, eu publico, eu compartilho. Agora tem coisas que às vezes eu falo, não, já está tão negativa a coisa que eu não vou contribuir com a negatividade. Então eu ponho no papel, mas aí eu não compartilho. Assim, eu continuo escrevendo, mas tem coisas que eu não estou compartilhando por essas questões, né? Passei um período bastante complicado e falo, não, esses vão ficar aqui na gaveta. Eu espero não ter que voltar lá. Aproveitando então, que eu estou preocupada assim com o nosso teto de horário, né? Porque tem outras atividades a serem desenvolvidas, e é um bate-papo para várias vezes, né, gente? Não é para um dia só, a gente tá conhecendo, mas não vai faltar oportunidade, né, Wanda? Da gente sentar e tomar um belo café longo para conversar, né? A partir de setembro, né, estarei aposentada em Diadema, então se precisar de manhã eu posso me dispor aí na escola, fazer um bate-papo com as crianças, depois que tiver tudo liberado, né? Sim, sim, aí ótimo. Eu pretendo também fazer uns passeios, assim, me convidar, eu vou. Tá convidada já. Ô, Wanda, então, aproveitando, Clécia, eu acho que eu posso passar a palavra para ela, né? Para ela finalizar, falar para a gente, mas antes de você dar a sua mensagem final para a gente, Wanda, e além, lógico, de você, se fique à vontade para ler algum poema seu, para ler algum trecho seu que você acha interessante deixar com a gente,
eu queria que você passasse os contatos, né? Porque você mesma já falou, né, da editora aí que o seu marido, o Carlos, ele toca aí, né, e põe coisas muito legais lá, criou um blog. Desculpa, gente, Tem a ser humaninha falou. A editora, ela é muito aberta, né? Ela publica todas as linhas, todas as, assim, do ateísmo ao espiritualismo e, né? O Carlos é uma pessoa, assim, muito, muito aberta, né? Então, é bem bacana. A editora é www.editoraessencial.com.br. Uhum. Contatos comigo, acho que é mais fácil pelo Facebook, né? Vandeca, né? Procura lá Vandeca ou Wanda Félix, que é vandeca_dedeca @ibest.com.br. É o mesmo que vão encontrar no Instagram, que é @vandafélix. E tem textos ótimos, viu, gente? Eu sempre leio os textos. Aí eu criei até uma paginazinha chamada Blogueando Poesia, mas eu vou ser sincera, eu não tenho muitas pernas para dar conta de página, é mais o Facebook mesmo. No Instagram eu coloco pouca coisa, porque eu não dou conta mesmo, não. É um poema chamado Jornada. Está aqui nos Subtrações do Meu Eu. Gente, Subtrações do Meu Eu, ele foi tão assim, ele causou tanto impacto que eu não tenho o exemplar do livro. Esse aqui eu tive que tomar por empréstimo para poder apresentar aqui para vocês, porque eu não tenho meu livro. Eu estou sempre falando em fazer uma segunda edição, mas ainda não foi possível. Mas eu vou fazer uma segunda edição dele. Jornada. Para onde vão minhas palavras, que não ao teu coração? Perdem-se pelo caminho? São proferidas em vão? Saem da profundidade da minha alma sofrida. Viajam através dos ares, buscando tua acolhida. Mas, como eco, retornam, sem trazer de ti respostas. Logo tu, a quem amo tanto. Como ignorar a voz forte que vem do meu coração? És, na minha vida, a maior aposta. Jogo os dados, invisto alto, à espera de que, um dia, seja quebrado o encanto. A sorte passe ao meu lado e te traga para mim. Meu prêmio mais cobiçado, por quem espero resignada, até findar minha estrada, pois, apesar do corpo apartado, tua alma segue comigo, e a mim há de acompanhar, até o último dos meus dias, até cumprir minha jornada. Essa é a jornada. Que lindo, Wanda, maravilhosa a sua mensagem que fica pra gente. A gente quer te agradecer de coração por você ter aceito. Foi eu que te joguei nessa fogueira hoje cedo, mas eu sabia que você ia topar, e eu acho que a gente precisa conhecer, né, o trabalho que é feito pelos nossos colegas e valorizar aquilo que é feito dentro da escola, além do nosso trabalho que já é bem grande na sala de aula, tá? Então, a nossa gratidão, muito obrigado, e eu quero desejar um ótimo sábado para todos nós, e tá entregue aí com vocês, tá bom, gente?